Deus sabe em quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando, portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, na internet, meus irmãos. Satisfação podermos estar novamente juntos. Agradecemos muito pela sua companhia. Estamos vivendo realmente um novo tempo, um ciclo, um levante do Evangelho. Nós vemos realmente muitas pessoas em busca de uma transformação nas suas vidas, renovando as suas condutas com esperança de mudanças extraordinárias, compreendendo que Deus realmente tem planos singulares, planos magníficos, extraordinários para a vida de cada um de nós. E é muito importante que isso seja dito e compreendido nos nossos corações, para que realmente tenhamos esperança no futuro, esperança no porvir, nessa caminhada com Deus, em que muitas vezes você possa dizer que está esperando por esse Deus, mas na verdade é Deus que está esperando por você, e é um escolhido, um eleito, alguém que realmente está precisando elevar os teus pensamentos ao Pai, para fazer de tudo que você esteja vivendo hoje, em que todos nós temos tribulações, eu não sei qual a sua, mas realmente termos uma nova vida para os nossos dias, em que o tempo que se passou na sua vida, ela não seja ou venha determinar o seu destino. É uma referência de tudo que você já viveu e constituiu você neste ser humano, da forma como você se vê hoje, enfrentando as suas batalhas do dia a dia e passando a ter um novo coração, o entendimento, o agir do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então veja que nós vemos que oportunidades surgem todos os dias, um novo recomeçar, para que tenhamos paz, momentos em que muitas conquistas se apresentarão nos nossos dias, através da nossa obediência à palavra de Deus, e que serão marcantes e realmente nos levarão a reconhecer a presença desse Deus, em que, através da sua palavra viva, eficaz, essa palavra que é capaz de resgatar você,
transformar a sua história, te constituir em uma nova criatura, um vaso de honra, meu irmão. Realmente um vaso de honra aos cuidados do nosso Senhor. É muito comum que quando iniciamos esse processo de reconciliação com Deus, criarmos muitas expectativas e muitos medos também, com um novo normal que surge a cada dia. Mas como a palavra nos diz, não temas, eu te ajudo, estarei sempre ao teu lado. Então, nós observamos também, através do profeta Isaías e dos seus registros, da sua história dos evangelhos, versículos em que o Senhor está realmente interessado sempre em nos agraciar com experiências novas, um novo ciclo de bênçãos para o seu povo, como resultado, como fruto do seu amor, da sua misericórdia, do seu cuidado. Então, é um momento de todos nós refletirmos, e como é bom que isso aconteça, você abra sua Bíblia enquanto é tempo, possa conhecer esse Deus maravilhoso, quem é o Messias, que vem para apresentar a nova aliança do seu povo, reconciliando as suas criaturas ao Criador, nós filhos a Deus, esse Deus maravilhoso, que nós possamos sempre através de uma conversa com o Pai, através das nossas orações, das nossas petições sinceras, transformarmos esse olhar que temos diante do mundo, que muitas vezes colocou você em circunstâncias difíceis, mas que para Deus, o Deus do impossível, que nós servimos, para quem nós entregamos as nossas vidas, e pela fé nós recebemos realmente muitas bênçãos, transformações extraordinárias sempre, a cada dia mais, e a cada dia que nós mais nos aproximamos do Pai, vamos tendo entendimento de que tudo na vida que nos é permitido acontecer, nós devemos sim nos alegrarmos. Devemos nos alegrar com as coisas boas que vamos recebendo de Deus, ter reconhecimento, desenvolver a gratidão com tudo isso. E a palavra nos diz uma expressão que muitas pessoas muitas vezes não entendem, que é a de nos alegrarmos nas tribulações também, porque são exatamente nesses momentos mais complicados e difíceis nas nossas vidas que somos envolvidos em circunstâncias delicadas ou com pessoas que Deus permite que se apresentem nas nossas vidas para um grande aprendizado para todos nós. Nessa grande escola que é a vida, nós somos convidados a participarmos realmente, nos educarmos, compreendermos valores, compreendermos circunstâncias, o proceder de determinadas pessoas, aprendermos muito como não devemos ser no mundo e como devemos ser no que se refere a Deus. Veja a importância de tudo isso quando nós decidimos realmente entregar as nossas vidas ao Pai e com Ele viver o seu chamado. É uma grande oportunidade, um novo tempo em que nós temos, em que eu peço licença para que nós possamos refletir sobre realmente uma questão muito importante que está nos evangelhos, no que se refere à nossa conduta, que buscamos ser pessoas melhores. Estou falando com você, está nessa busca, nesse processo de sermos pessoas melhores, de mudarmos o nosso proceder,
ir em busca da compreensão de novos caminhos, dessa reconciliação com Deus em que compreendemos que, por mais que tenhamos os nossos planos no mundo, Deus tem planos muito maiores e extraordinários para mim e para você também, meu irmão. Mas que algumas posturas de obediência à palavra de Deus, que é viva e eficaz nas nossas vidas, nós devemos adotar. E há uma passagem muito interessante, quando Paulo, observando algumas coisas em Corinto, ele envia uma segunda carta através de Tito, né? E que se chama, inclusive, de uma carta escrita com lágrimas, porque ele observa a sociedade na sua época e envia então essa carta aos irmãos da igreja, que se chama, né, a segunda epístola de Coríntios, em que lá no capítulo 6, a partir do verso 14, Paulo realmente comenta com os irmãos algo muito importante e em que nós não devemos, meus irmãos, e isso é uma questão de fé, de obediência à palavra de Deus, não devemos ter nenhuma comunhão com incrédulos. E isso é muito sério. E eu convido vocês para que a gente reflita realmente acerca do que diz a palavra, porque é muito importante essa compreensão. Não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão poderia haver entre a luz e as trevas. Vocês já pensaram sobre tudo isso? Quando nós refletimos que nenhuma comunhão deveremos ter com os incrédulos, que é o que diz a palavra, não é mesmo? Há essa pergunta: comunhão há de haver entre a justiça e a iniquidade? Em que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? União haveria entre o crente e o incrédulo? Então são questões que muitas vezes nós vivemos em um mundo e é uma escola de aprendizagem, que somos provados, estamos aí para sermos aprovados, em que nós devemos sim parar para analisar estas questões. Muitas vezes você está nesse processo, nessa busca de Deus, neste estreitamento de relacionamento com Deus, em que a palavra nos diz que comunhão haveria de ter entre o justo, o injusto, o incrédulo, entre as trevas, entre a luz, entre Cristo e o maligno, entre o crente, aquele que acredita na palavra de Deus, na existência de Deus, no Messias, entre o incrédulo, pessoas que não acreditam nisso, né? Então, Paulo reflete sobre tudo isso, a sua época em que ele observava muito, né, essas relações, pessoas se destruindo, pessoas muitas vezes bem intencionadas, buscando essa compreensão de Deus, mas realmente a convivência, o estreitamento de relacionamentos com pessoas que não têm a mesma fé que você tem, meu irmão, que não tem o coração que você tem, a tua intenção em estar com Deus, pode trazer na sua vida
E realmente nós podemos ser atingidos, afetados em tudo isso. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, por exemplo? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, vem a palavra: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toquei em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, tendo, pois, o amados, tais promessas, purificaremos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja que o mundo nos apresenta realmente muitas alternativas. Como já comentamos em outras oportunidades, tudo aquilo que é bom, que é justo, que é agradável a Deus, e pessoas que andam segundo a sua justiça, de forma reta, muitas vezes são pessoas mais contidas, mesmo no seu proceder, no seu falar, na sua postura, nos seus exemplos, em que somente quem está na mesma busca de ser um ser humano melhor poderá enxergar no outro que aquele irmão está no caminho, está nessa busca, está realmente buscando encontrar esse Deus maravilhoso e mudar seus pensamentos, suas atitudes em relação a si mesmo e aos outros. E quando Paulo vem nos trazer essa mensagem maravilhosa de que não devemos realmente estar em comunhão com iníquos, com pessoas crédulas, pessoas que falam, se posicionam de determinada forma, isso é muito sério, meu irmão. Não é brincadeira. Muitas pessoas no mundo, e a gente vê isso através de muitos exemplos, perdem as suas vidas, a sua alegria, a sua saúde mental e tudo de bom que Deus nos criou para sermos e desfrutarmos do mundo, exatamente por se associarem a pessoas que não dão valor a nada disso. Pessoas que disseminam o mal, pessoas que trabalham para o mal, pessoas que não têm intenção alguma de conhecer esse Deus maravilhoso, entregar as suas vidas, fazer parte de todo esse processo de preparação para realmente ter um relacionamento, intimidade com Deus, fazer parte desse processo de vitória, dos planos extraordinários que Deus tem para as nossas vidas. E veja que nós vemos muitos exemplos, acontece muito dentro da nossa família, com os nossos amigos, muitas pessoas que nós vemos em más companhias, dizem, né? No mundo as pessoas dizem isso. Más companhias corrompem. Pessoas com maus pensamentos, pessoas que têm posturas disfuncionais na sociedade, desestruturadas, que estão querendo viver a vida do próprio jeito, que não têm amor, reverência, respeito por nada, vivem assim, são as suas escolhas, trabalham muitas vezes para o mal, trabalham para o mal, prejudicam pessoas, se alegram, inclusive, com isso. Isso é que traz alegria aos incrédulos, aos ímpios,
as pessoas que não se importam com outras pessoas, apenas consigo mesmos, que são valores, são critérios, são modos de proceder. Todo cristão que está em busca de ser um novo ser humano, uma nova criatura, vaso de honra nesse processo, realmente está buscando vencer o mundo, a maldade que há no mundo, para ser um ser humano melhor, em que, estando em comunhão com incrédulos, se alguém te persegue, te maltrata, fala algo para você e você vive, se relaciona com incrédulos, eles vão dizer que você deve agir, se vingar, fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que nós devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos desejam mal, e se estiverem com fome ou sede, nós possamos sim, inclusive dar algo para que eles possam se alimentar, um teto para que possam viver. Então veja que compreendermos quem é Cristo, quem é o Messias, os valores, a moral cristã que veio se estabelecer através da segunda aliança, em que Jesus vem para reconciliar o seu povo com Deus, em que o Verbo se fez carne para se apresentar e mostrar ao mundo que é capaz sim de se vencer o mal com o bem, não está relacionado a nada do proceder que muitas vezes o mundo, da forma como o mundo se apresenta, da forma como as pessoas defendem seus posicionamentos, suas atitudes e acreditam que estão certas, porque agem segundo o seu próprio entendimento. O povo perece por agir com o seu próprio entendimento, um coração enganoso. Nós, como seres humanos limitados que somos, acreditamos muitas vezes que podemos algo e não podemos. Esquecemos que viver em Cristo, buscarmos sermos imitadores de Cristo, de Deus, como a palavra nos orienta, que nós exatamente esse novo ser humano que vem se apresentando a partir do momento que entrega a sua vida para Deus e aceita viver os planos que Deus tem para a sua vida, os propósitos muito maiores, conviver, estar em comunhão com incrédulos, pessoas que tudo levam como uma grande brincadeira e que ficam suportando as consequências do mundo, se tornando pessoas muitas vezes infelizes, amarguradas, que não querem mudar o seu proceder, que acreditam que estão certas no seu falar, no seu agir, no seu reagir. Não dão ouvidos para o Espírito Santo de Deus que age em todos nós, que está na nossa consciência, no coração. Eles simplesmente não se importam, nem consigo mesmos, muito menos com o próximo. Se corrompem, praticam o mal. E a palavra nos diz, como nós já acabamos de ver, comunhão há, meus irmãos, entre a luz e as trevas, entre aquele que acredita na palavra de Deus e o incrédulo. Essa palavra de Deus, ela é viva, ela está aí para realmente nos resgatar, nos restaurar, transformar as nossas vidas. Em que muitas vezes os incrédulos, as pessoas simplesmente não querem
Eles acreditam que estão certos em viver tudo que o mundo pode oferecer, em que os tesouros, tudo que possuem, está exatamente nas próprias mãos aqui na Terra. Eles não pensam, porque simplesmente não acreditam, em uma transformação de vida em que nós, conforme Jesus nos esclarece, devemos estar preocupados na construção de tesouros espirituais. Não é mesmo? Em que nós observamos quando nós deixamos essa terra, o que exatamente nós levamos desta terra. Você conhece alguém que tenha levado consigo tudo que construiu aqui nessa terra, no tempo que esteve aqui, que tenha levado consigo? Não é mesmo? Porque nada nos pertence. Nós somos barro. Somos barro que vivemos apenas pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. E ter essa compreensão da nossa própria insignificância fere muito orgulhoso, né? Orgulhoso que pensa que ele detém o poder da própria vida. Ele é capaz de escrever a sua própria história sozinho, construir o seu destino, não importando os meios, para que tudo se estabeleça da forma que eles querem que aconteça. Pessoas que não acreditam na palavra de Deus, que não acreditam na existência desse Deus maravilhoso, não acreditam que o Messias em breve estará conosco, em que será separado o joio do trigo e que nós poderemos sim viver em um mundo sem dor, de paz e esperança com os nossos irmãos, em comunhão com o Pai, em comunhão com Cristo, em comunhão com os nossos irmãos, para termos uma vida plena, para a eternidade. E veja que as pessoas não se preocupam com isso. Muitas pessoas se preocupam com o que é transitório, com o que é efêmero, com o que é construído e deixado aqui, como se não existisse um amanhã muito maior, esperança realmente um futuro melhor, em que o bem-estar dessa pessoa, para ela é o que basta. Como se o mundo se resumisse ao que nós vivemos hoje aqui, em que pessoas não importam. O sofrimento de pessoas que vivem em outras regiões, para esse ser humano que tem aquilo que lhe apetece, que está tudo bem, esses outros seres humanos de carne, osso e dor nas suas vidas não importam se ele está bem. Então, construir um novo mundo, melhorar as gerações que estão por vir com novos valores, em que não haja corrupção. Se nós pararmos para analisar, se não houvesse pessoas que se corrompessem, não existiria pessoas passando as necessidades mais básicas que nós observamos no nosso mundo. Mas para aquele que não acredita em nada, incrédulos, que acredita somente no que lhe convém para a sua própria vida e que o outro não importa, não é mesmo? As Escrituras nos recomendam. Se nós queremos viver em um mundo em que as pessoas importam, sim, em que a dor do outro me afeta, sim. Ele é meu irmão, eu quero que ele seja feliz e que ele esteja bem.
amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Assim como eu gosto de ter uma vida tranquila, em paz, atendendo determinadas coisas na minha vida, é isso que realmente eu desejo ao meu irmão e eu quero que ele também seja feliz. E não sou apenas eu, meu bem-estar importa. E Deus vem para nos apresentar a sua palavra, para querer que todos nós possamos ter uma vida mais feliz, repleta de vitória. E isso é amor, meu irmão. Deus é misericórdia, é amor e é justiça. Então veja, quando nós decidimos entregar as nossas vidas a Deus, muitas renúncias vêm junto com tudo isso, passam a fazer parte das nossas vidas. Como, por exemplo, essa questão de estarmos em comunhão com pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam em nada disso, pessoas que, se tiverem que ferir outras pessoas, irão ferir, independentemente de qualquer coisa, e não obedecem à palavra de Deus, pessoas que odeiam pessoas, pessoas que se vingam de outras pessoas, pessoas que querem fazer justiça por si mesmos, porque são incrédulos. Falta conhecimento, entendimento do que diz a palavra e das consequências que há em tudo isso. Quando Deus nos diz para que nós possamos abençoar e orar aqueles que nos perseguem, significa que Deus sabe, sempre soube, que haverá pessoas que iriam nos perseguir, pessoas que nos odeiam, que Deus sabe, sempre soube. Teriam pessoas no mundo que sentiriam isso pela gente, não é mesmo? Não se vingue, porque Deus, como sabe de todas as coisas, conhece o nosso coração, entende a fragilidade humana, a ira, esse desejo de querer fazer justiça. Então Deus nos diz: deixa para mim, a justiça é minha, é comigo. A luta é espiritual, não é contra a carne, irmão contra irmão. A luta é espiritual, a guerra é espiritual, em que as minhas criaturas, os meus filhos, estão sendo usados por alguns para matar, para destruir, até chegar o dia em que isso não existirá mais. Mas para isso, nós precisamos realmente nos aproximarmos de Deus, compreender que temos que ter um lado, que é o lado de Deus, ao lado de Deus, e escolhermos ser instrumentos de Deus na terra, desempenhando o nosso papel, o nosso propósito nesse mundo, e não sermos instrumentos do mal em tudo que nele há. E é uma guerra, meu irmão, uma batalha espiritual gigantesca que existe, assim como Deus existe, Deus é, independentemente da nossa vontade, da nossa opinião, do nosso entendimento, de acreditarem ou não, isso existe. E muitos são vítimas realmente dessa guerra espiritual que há em decorrência da falta de entendimento, em que a palavra também nos diz que muitos perecerão por falta de entendimento, compreensão. Então veja que a palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável, sabemos.
E assim ela vem sendo esclarecedora, resgatando pessoas, salvando vidas, através das gerações, com os mesmos ensinamentos a todos nós, de forma que nos traz uma segurança gigantesca. Nós vemos muitas orientações, em que nós vemos exemplos de vidas, de profetas, de pessoas, da forma que agiram, como que encontraram esse Deus, as transformações que tiveram nas suas vidas a partir do momento que escolheram estar com Deus. Deus passou a fazer parte das suas vidas. Então, é muito importante que isso se diga, isso é algo muito sério. A quem nos associamos determina muito a pessoa que nós somos, o que nós podemos vir a ser. E muitas pessoas levam isso na mente. Acham que são fortes o suficiente para não se deixarem bater, convivendo com pessoas, por exemplo, que destroem o emocional de todo mundo. As pessoas acham que são fortes o suficientes para se envolver com pessoas que se corrompem, até que chega o dia em que também são corrompidos ou envolvidos em circunstâncias de corrupção. Por estarem convivendo com o mal, tudo que nele há, isso passa a ser normal. Já ouviram sobre isso? Quando você não convive com determinadas coisas e você vê acontecer, isso te causa estranheza, determinadas posturas, repugnância, nojo, algo que você repudia. Agora, quando começa a se conviver com determinadas coisas, e envolve muitas vezes sentimento pelas pessoas que são objetos daquilo ali, né? Usados para tudo isso. As pessoas começam, como tem uma expressão que diz, a dar um desconto. E isso começa a se tornar normal. Até que acaba chegando um momento. Faz fazer parte da vida, da sua vida também. E isso é muito sério. Um exemplo que a gente vê nos jornais, o uso de entorpecentes, drogas. Muitas vezes alguém não usa. Talvez se visse alguém usar a primeira vez, lhe causaria estranheza. Ver as consequências daquilo naquele ser humano que você quer bem. Né? Você ficaria triste, você ficaria chateado, né? Muitas vezes observando as condutas de alguém que esteja envolvido com isso, traria uma certa repugnância em relação a certos atos. Mas conviver diariamente em que pessoas que fazem uso disso passam a fazer parte da sua vida, em que elas não usam sempre isso. Então você tem momentos muito bons com essa pessoa, muito bons, e outros momentos em que a pessoa vai se tornar uma outra, né? A partir do momento que usa entorpecentes, por exemplo. E você começa a ver isso todos os dias. Isso começa a fazer meio que parte da sua rotina. Isso já não te causa mais estranheza, já não te causa repugnância, né? Você começa a achar que aquilo ali é algo normal. Então você acaba, muitas vezes por falta de entendimento, de se afastar de determinadas coisas, tendo consequências na própria vida. Mesmo? Quando nós observamos famílias que se respeitam e a figura do pai tem um respeito
pela figura da mãe. Os filhos têm respeito pelos pais. Existe um núcleo familiar realmente que vive bem, vive feliz e de forma estável. Ok? De repente, uma das partes começa a conviver, às vezes por uma questão de trabalho, amizades, independentemente da razão. Um dos alicerces dessa estrutura familiar desenvolve um carinho, uma amizade por alguém que tem hábitos e condutas completamente diferentes do que acontece dentro da casa dessa família. De repente, é a esposa que tem uma amiga que é casada e que trai o marido. Às vezes é o esposo no ambiente de trabalho, em que todos os colegas dele têm atitudes de traição à esposa, quebra de lealdade, mentira, coisa que ele nunca foi em relação à esposa e aos filhos. A primeira vez que essa história é contada, em uma mesa de bar, com aquele pai de família, provavelmente causa estranheza. A pessoa vai ficar, mas como? Né? Aí nos detalhes das traições que ocorrem, esse pai de família vai provavelmente muitas vezes ter até repugnância, nojo, causa estranheza. Por quê? Porque ele vive valores, circunstâncias, até então, dentro da sua família que foi construído com a sua esposa, com seus filhos, e isso não era pensado, e não era discutido, porque nunca tinha acontecido. Havia determinadas circunstâncias ali naquele núcleo familiar que não se permitia determinadas coisas. De repente, com a convivência de uma das partes com pessoas que pensam diferente, que acham isso correto, até porque nesse mundo as pessoas vivem como querem, então é muito normal a traição, é muito normal mentir para a outra parte que está em casa, no princípio não sabe de nada. É muito normal nos relacionamentos, alguns núcleos familiares não aderirem à monogamia e terem parceiros para fazerem parte dos seus relacionamentos. Isso acontece. Mas para aquele núcleo familiar que de repente vive uma vida diferente, isso causa uma estranheza absurda. É uma certa repugnância, mas como? Você permite então que a tua esposa, tua companheira, fique com outra pessoa e você fica vendo isso, assistindo, participando e utilizando drogas, e independentemente de como aquele colega, amigo viva a vida. E de repente esse núcleo familiar que tinha uma estrutura, uma rotina completamente diferente desse outro núcleo familiar, mas existe algo que está acontecendo, uma comunhão entre partes desses núcleos familiares que pensavam diferente e de repente essa parte começa a influenciar a outra através do seu pensamento, que num primeiro momento foi estranho e devido aos momentos de amizade, de comunhão, essa outra pessoa começa a achar normal. Começa a achar normal. E de repente trai esposo, os filhos, a família que foi constituída, porque ele considera já normal aquilo que o amigo faz. É algo normal. Causou uma estranheza no primeiro momento, mas é normal. Essa quebra de lealdade, a
aquilo que foi estabelecido nesse núcleo familiar como sendo valores a serem seguidos por ambas as partes e pelos filhos, em que esse terceiro nunca fez parte. Mas há uma quebra desse núcleo familiar devido à comunhão com aquele outro que pensa diferente. Então, quando os evangelhos dizem que nenhuma comunhão com os incrédulos, no que se refere ao que nós estudamos e a palavra de Deus, aos valores, a tudo que nos é ensinado e orientado, é realmente nós pegando um exemplo do dia a dia da vida que a gente pode realmente contextualizar. É aquele irmão que acredita em Deus, Deus é sua prioridade acima de todas as coisas, compreende a palavra de Deus, está na busca desse processo de construção da sua vida, vive em comunhão com irmãos que pensam da mesma forma. De repente começa a ter a comunhão, a amizade, compartilhar pensamentos com incrédulos. Pessoas que começam, a exporem as suas ideias que não condizem com Deus ou com tudo que Ele representa. A palavra nos orienta no que se refere a isso. Não faça. Porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Entre aqueles que acreditam na palavra e os incrédulos? Mesmo? Entre Cristo e o maligno? Não se coloque você em julgo desigual com os incrédulos. O que é esse julgo desigual? Por que nós não devemos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos? Meus irmãos, nós somos seres humanos frágeis, vulneráveis, pecadores ou errantes, como queiram utilizar os termos, em que nós vivemos em um mundo em que impera a maldade humana. E esse processo de encontro pessoal com Deus, de mudança de vida, de se tornar uma nova criatura, de ter essa mudança real, não estamos falando de falsos arrependidos, com Deus, não é um processo fácil. Tudo que você tem que renunciar do mundo, que nos oferece muitas alternativas. Nesse exato momento aqui, poderia estar em muitos outros lugares, concordam comigo? Conseguem imaginar? Onde eu poderia estar agora? Mas eu escolho Deus todo dia. Eu escolho o estudo da palavra de Deus para ir em busca do melhoramento do meu entendimento todos os dias. É um processo que não pode ser interrompido, meditando na palavra dia e noite, errando, reconhecendo erros, me arrependendo, compreendendo no que eu falhei, buscando reparar caso tenha sido em relação a outras pessoas, que não tenha sido somente em relação a mim, e continuar no processo. Não é algo fácil, meus irmãos. Não é fácil para mim, não é fácil para você e para todo mundo que queira ter uma nova vida. Escolher a paz, aquela paz que
preenche um vazio existencial que o mundo é incapaz de nos satisfazer. Então as pessoas vão se tornando escravas do que o mundo pode oferecer, buscando preencher um vazio existencial que nunca vai acontecer. E nessa busca desse preenchimento, desse vazio existencial, vão desenvolvendo carências e cada vez mais vão se tornando escravas do que o mundo pode oferecer e buscando normalizar as coisas do mundo que nós muitas vezes observamos que não tem cabimento, que não faz sentido, que destrói pessoas, que rompe vínculos de amizade, vínculos afetivos, de lealdade, de verdade, de justiça, de amor. Então as pessoas hoje dizem que o desamor no mundo é gigantesco, que a maldade no mundo é algo que nos aterroriza. Quem ainda está tendo um coração em busca de Deus causa isso. Agora, para aqueles que não estão nesse processo, ver a injustiça no mundo, desde que não seja com eles, né? Não aterroriza ninguém, faz parte, tá tudo bem. A pessoa que busca amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, o outro importa. Então, quando você vê a injustiça na vida da outra pessoa, as fraquezas do ser humano, as vulnerabilidades, a inocência, pessoas que são subjugadas no mundo em decorrência da opressão do sistema, isso dói em você, porque você se importa com o outro. Assim como você não quer que aconteça com você, você também não quer que aconteça com o teu irmão. E você não normaliza isso. Você não normaliza, por exemplo, achar normal a corrupção, em que pessoas estão exercendo funções hoje que não deveriam, porque não são qualificadas. E gente que é qualificada deveria estar ocupando a função para o melhoramento do sistema. Mas isso não acontece porque existe corrupção. Porque aquele ser humano que é desqualificado, que está ocupando o cargo que não deveria, dá metade do salário para o seu opressor. E ele não vê como opressor, porque ele também já normalizou isso e acha que está legal, que ele está sendo beneficiado. Ele se deixa corromper e ele também é corrupto. Ele é vítima e o seu próprio carrasco. Então, o mundo, como um todo, e tudo que há, nós encontramos isso. E quando a palavra nos diz que não haja nenhuma comunhão com os incrédulos, é como nós vamos dizer o seguinte, que não haja comunhão entre o bem e o mal. Porque não há como ter isso. São opostos. Em uma circunstância justa, diante do mundo, das pessoas, da vida, existem coisas que não se adequam à palavra de Deus. E quem quer viver a palavra de Deus, sem julgar o próximo, você escolhe viver a palavra. Você não vai impor que o outro viva. Mesmo? Você precisa fazer escolhas na sua vida. Desde o momento em que você escolhe viver a palavra. Como, por exemplo, não viver em comunhão com pessoas que são incrédulas, que debocham de Deus, que
utilizam a palavra de Deus e escandalizam o Evangelho. Pessoas que fazem do Evangelho um comércio. Que a palavra de Deus ela é tão especial, ela é tão profunda, através das gerações e tão bonita, que mesmo que um malfeitor, um falso profeta, líder espiritual, seja quem for, pronuncie essas palavras com uma intenção diferente do que deveria, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Ela é doce aos ouvidos de quem ouve. Então, muitas vezes a palavra de Deus, por ter esse caráter profundo, pleno, restaurador, magnífico, é utilizado muitas vezes, como as Escrituras falam, por falsos profetas. Um evangelho de conveniência, um evangelho que justifique muitas vezes circunstâncias que as pessoas querem que sejam justificadas, mas não no todo, porque como não cumprem a palavra de Deus nas suas vidas, aquela partezinha do evangelho que exige uma mudança do cristão, essa parte não é lida, essa parte é desconsiderada, essa parte não existe para si e nem para os outros, no caso de pessoas que desempenham papéis nesse sentido. E assim é na nossa própria vida. Se nós estamos em busca de conhecer a palavra de Deus, ir em busca de tudo isso e viver o Evangelho nas nossas vidas, temos uma lição hoje para aprender. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Nenhuma. Porque não há comunhão entre as luzes, entre os trevas, entre o bem e o mal, entre quem é crente da palavra de Deus e um incrédulo, nada. Um julgo desigual, que a gente não se coloque nessa condição. Como proteção de si mesmo, porque Deus realmente quer que nós possamos viver em segurança. Que comunhão há entre o Cristo, o Messias, com o maligno. E assim, por semelhança, por analogia, nós podemos levar esse entendimento, conhecimento da palavra, para outras áreas da nossa vida, em que a gente possa ter essa palavra viva em nós e utilizá-la de forma eficaz, a tempo de nos protegermos e que nós não venhamos a errar. E se a gente errar, a gente ter o entendimento que está errado, né? E voltar para a rota certa. Porque o importante é isso. Que nós tenhamos conhecimento e possamos realmente andar no caminho. Ele que é o caminho, a palavra, é mesmo? Para que nós possamos compreender a importância de tudo isso, quando Jesus vem e nos diz que sejamos o sal do mundo, a luz do mundo. Cada gosto, cada sabor a esse mundo mal, para fazer a diferença. A luz no sentido que nós possamos saber realmente ter a verdade, né, em nós primeiramente, e no que se refere às outras pessoas, esclarecimento, em que ninguém acende uma vela, as trevas, cobre, para que a sua luz não seja dissipada. Não, pessoas acendem uma vela, por exemplo, e mostram ao ambiente para que ele seja iluminado. A luz rompe as trevas. O contrário não existe.
Por menor que você se considere, meu irmão, luz nesse mundo, uma palavra que você possa, que saia da tua boca, faz diferença nas trevas. Por mais que você se imagine uma sala completamente escura, sem entrada de luz alguma, e só tenha você nas trevas, naquela escuridão, e você seja uma chama muito pequena, de luz, entendimento, uma velhinha ali, ó, acesa no meio das trevas, de entendimento da palavra de Deus, você faz diferença e leva luz e guia, capaz de guiar pessoas que estejam nas trevas, iluminar pensamentos, do que nós já sabemos, né, em relação à palavra de Deus para aqueles que estejam ainda perdidinhos nos seus conceitos, buscando compreender por que a sua vida está dando tudo errado, por que estão infelizes, por que não conseguem conquistar uma paz, uma estabilidade, algo que realmente mude as suas vidas. E não estão felizes, completos e plenos da forma como estão vivendo. Sempre está faltando alguma coisa. E esse vazio, meu irmão, seja um vazio existencial gigantesco, ou seja pequeno, que falte algo. Você acha que você vai se tornar completo se algo acontecer? Todas as respostas que você possa ter em relação à sua vida, em relação aos planos de vitória para a sua vida, em relação ao que de melhor esse mundo tem para nos oferecer, somente Deus é capaz de te dar estas respostas, porque Ele é o Criador de tudo. Nesse exato momento, Deus sabe de todas as coisas. Onde estão as suas criaturas? Estão fazendo, estão planejando, estão pensando. Diante de Deus, nada é encoberto. E é muito importante que as pessoas tenham realmente senso disso que acontece. Nós somos criaturas. O próprio mal que anda sobre a terra é monitorado. E muitas pessoas escolhem serem instrumentos do mal. Não é mesmo? Ao invés de serem instrumentos de Deus nesse mundo, essa luz é capaz de dissipar a escuridão, as trevas dos corações humanos, salvar vidas, estar do lado certo, estar com Deus, em busca disso. Existem pessoas que querem fazer parte desse processo e outras simplesmente não. Mas não é assim que funciona, meus irmãos? Então, a mensagem de hoje é mais uma orientação, né? Isso aqui é bíblico, é da palavra de Deus. Nenhuma comunhão com incrédulos, porque não há como isso aconteça nas nossas vidas e nós possamos estar em segurança e com Deus havendo isso. Ok, meus queridos? Então veja que muitas vezes as pessoas dizem estar esperando por esse Deus, mas na verdade é Deus que está esperando por você. Aonde te vi, agradece imensamente a participação de todos os nossos irmãos que se dispõem a estar em comunhão conosco, com o que diz a palavra, né? É realmente a nossa missão ir de levar o Evangelho por todas as nações. Estamos falando do sul do Brasil a todas as nações. Importante que se diga, em que nós sempre buscamos levar uma palavra de esperança, fortaleza para a sua vida.
em que o seu passado, tudo que você viveu, sirva para você como uma referência. Algo que você possa, em pensamento, voltar no teu passado para rever os acertos, os erros, mas ele não define o teu destino. O destino da tua vida pode ser algo muito bonito, maravilhoso, se você escolher realmente abraçar essa causa, escolher os planos de Deus para a sua vida, porque Deus nos sustenta com a sua destra de vitória. E quem já leu essa história já sabe, né, como que ela termina. Ao lado de Deus, nós somos muito mais do que vencedores, nós somos plenos e realmente muito felizes. E é isso que nós esperamos para a sua vida, meu irmão. Muito obrigada pela sua presença e na paz, e até a próxima. Deus sabe em quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro